A repentina procura pela eletricidade criou outro complexo sistema subterrâneo. A cidade foi toda ligada por meio de fios. As lâmpadas das ruas de gás foram substituídas por outras, elétricas, e se multiplicaram astronomicamente. Motores elétricos transformavam tudo do transporte e as ferramentas. As fábricas instituíram o turno da noite. Surgiu a cidade de 24 horas. E assim era a cidade das luzes e a cidade que nunca dorme. Tudo isso requer uma quantidade absurda de fios. Londres, por exemplo, utiliza tantos cabos elétricos que, se eles fossem atados uns aos outros, daria uma volta completa no globo. Em todas as cidades, há dúzias de estações transformadoras que convertem eletricidade em alta voltagem para níveis mais seguros. Na zona oeste de Londres, um transformador zumbi no subsolo do bairro Boêmio. Os teatros utilizam tanta eletricidade que os técnicos costumam dizer que quando a casa se acende, a área ao redor cai na penumbra. A luz elétrica mudou o céu noturno das cidades grandes e pequenas. Lá não é mais possível olhar para cima e ver o céu estrelado. Só vemos algumas poucas estrelas mais brilhantes. Olhando para a Terra do alto de centenas de quilômetros, a história é outra. Milhares de novas constelações cintilam lá de baixo. São as cidades, reluzentes com bilhões de lâmpadas elétricas. Iluminar uma cidade é um avanço bem mais recente do que o esforço para matar nossa sede. Os antigos romanos foram os primeiros a idealizar a distribuição de água. Eles usaram a gravidade. Ao redor do ano 97 da era cristã, aquedutos construídos na encosta suave de uma colina carregavam por muitos quilômetros 85 milhões de galões de água diariamente. A Nova York atual usa a mesma ideia de tecnologia simples. A gravidade traz a água das montanhas Catskill a 200 quilômetros de distância, por meio de um sistema de dutos e reservatórios. A água segue pelo subterrâneo nos últimos 32 quilômetros por dentro de dois antigos e gigantescos canais. A sede de Nova York é tão grande que os velhos canais têm de funcionar constantemente em sua capacidade máxima de 5,5 bilhões de litros por dia. Os túneis, um construído em 1885 e o outro em 1928, não podem ser fechados para vistorias. Então, os engenheiros da cidade estão realizando uma operação desvio. Estão construindo um terceiro canal. If either City Tunnel number 1 or City Tunnel number 2 would have a problem, we could not fully deliver the water to the city of New York. This tunnel will provide a backup, which will allow us to be able to supply water. Toda cidade depende de pessoas como estas que mantêm o coração da infraestrutura urbana palpitando. I've been in this business 15 years. 15 years I've been in this business. My father started in 1946 in the Brooklyn Battery Tunnel. My uncles worked in the water tunnel number 2 in the 30s. Well, it's the greatest job in the world. O terceiro túnel deve estar pronto em 2006. Ele vai utilizar a gravidade como os aquedutos dos antigos romanos. Nas cidades modernas, a força gravitacional é usada tanto para enviar a água para baixo quanto para cima. Ela é empurrada pela pressão criada simplesmente pelo seu peso total. The pressure that we can get by gravity from these systems upstate can basically raise the water to the level of a 5-story house. A lot of the houses were built originally to 5 and 6 stories high, so there's no energy cost associated with pumping.
When you have apartment houses where you have higher levels, then you have to either pump the water up to a tank on the roof and then let it come down, or else you then build some kind of pressure system in the basement which pumps it up to the levels above. Tudo o que a maioria de nós percebe é que a água aparece como que por mágica quando a torneira é aberta. E que o lixo desaparece quando é deixado num saco na calçada em certos dias. As funções corporais da cidade, como as nossas, são raramente discutidas. O mais básico é o processo de eliminação, o sistema de esgoto. No século XIX, o aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento levou à invenção da descarga para vasos sanitários. O sistema de despejo de resíduos humanos deu um grande passo. Mas não havia nenhum lugar para onde mandá-los, a não ser os cursos d'água. Em Londres, por exemplo, o rio Tâmisa foi sufocado pelo esgoto e aos cidadãos restou apenas lamentar, sem nada poder fazer. Doenças trazidas da água, como a cólera, matavam aos milhares. Mas pouco foi feito até o parlamento sentir o mau cheiro, literalmente. In 1858, a significant event occurred which fate came in and lent a hand, as it were. The River Thames was, of course, by this time pretty filthy and pretty stinking, and so offensive that the MPs in the House of Commons and several committees had to leave because they couldn't stand the stench. Consequently, they demanded that before any business was undertaken, that something be done about the river. A providência foi tomada. Uma série de túneis subterrâneos, alguns grandes o suficiente para abrigar um trem, foram cavados, criando um gigantesco labirinto de linhas de esgoto. O problema seguinte era o que fazer com tudo aquilo. Os vitorianos, sempre preocupados com a finura, construíram elaboradas estações de bombeamento onde as águas servidas eram neutralizadas por uma forte mistura química. O novo sistema livrou a cidade da cólera, mas não tornou o rio mais seguro. Transformado em fossa sanitária, o Tâmisa se tornou um coquetel tóxico. Em 1897, uma balsa do rio Tâmisa virou, atirando os passageiros naquela infusão venenosa. Apesar de estarem a poucos metros da margem, a maioria deles jamais a atingiu. Although the river was free of the severe bacteria and pathogens in sewage, the chemical contamination was such that although most of the people could swim, they nearly all died in this disaster. O tratamento do esgoto seguiu um longo caminho. Wastewater treatment sites are not normally the most attractive places to visit in the world. The process that we deal with is, how shall we say, not pleasant. But we try to do it in a professional manner. So most people, once they flush the toilet, would tend to forget about it and allow us to just deal with it. Na estação, os despejos são agora tratados organicamente. As mesmas bactérias que vivem na água servida são hoje utilizadas para digeri-la. O subproduto dessa digestão é o metano, que é usado como combustível na casa das máquinas. Criamos, assim, um sistema fechado muito eficiente.